Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de ciências. Sou a professora Deli e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a bússola, um instrumento de localização muito usado, em algumas situações do nosso dia a dia, para nos localizar no espaço geográfico. Então, mas para que serve a bússola? Olha só, trouxe uma bússola aqui para vocês verem. Vamos ver essa bússola aqui. Ele é um instrumento de localização no espaço geográfico e esse instrumento, aqui como vocês veem no instrumento da bússola, ele tem uma agulha magnetizada. Essa agulha magnetizada, ela sempre vai apontar para o norte e com base nessa informação é possível identificar a posição dos demais pontos de referência aqui, tá? Então, a leitura da bússola permite não somente realizar deslocamento de um lugar para o outro, mas também conhecer a posição de determinado local ou pessoa com relação a um referencial. Então, mas para que serve esse processo? Para que ele seja mais preciso, é com uma utilização combinada de uma bússola e um mapa do local onde nos encontramos que deseja explorar, para você saber exatamente para que posição você tem que ir, se é norte, sul, leste ou oeste. Tá? Conforme a orientação e o local onde você se encontra. Por isso que a bússola é importante aí. Mas como funciona a bússola? O principal mecanismo da bússola, como eu falei, é essa agulha magnetizada. Tá? Esse processo aqui funciona por causa do ímã que interage com a composição interna do planeta. Mas como é que funciona a questão da agulha? Essa agulha magnetizada, como é que ela vai de acordo com o norte? Ela funciona, eu trouxe um esquema aqui para você entender mais ou menos como é que funciona, olha só. Com relação a esse sistema magnetizado do planeta. Por que a agulha faz esse movimento? Olha só, aqui tem o sul e aqui tem o norte, ó, tá? Do planeta. E ela faz esse movimento, ó, como mostra a imagem aqui, as setinhas, ó. Ela faz a agulha interagir com esse ponto de magnetismo do planeta, tá? Aí a agulha ela faz esse movimento de sempre apontar para o norte, como aparece aqui a imagem, tá? É como se as forças aqui, ó, interagem para cá. Não tem quando a gente aprende sobre magnetismo, né? Os polos diferentes, eles se atraem e polos iguais, eles se repelem, tá? Então, é isso que está acontecendo na imagem. Não tem como ter essa interação, ó, ter essa confusão aqui, porque são polos diferentes, tá? Fica o sul aqui e o norte aqui, ó. Então, a bússola, ela faz esse movimento, conforme essa agulha, como eu falei para vocês, tá? Então, o que a gente vai aprender aqui, ó? Eu vou pegar essa outra bússola para você entender a minha interação com esses pontos aqui. Vamos observar. Se você observar nessa bússola, que eu estou mostrando agora, ó, a gente tem aqui, ó, a agulha magnetizada e você observar, ó, tá? A rosa dos ventos, como a gente costuma chamar, tá? E tem as siglas aqui, norte, sul, leste, oeste, ó, tá? Bússolas com letras diferentes, tá? Aqui. Mas essa aqui representa o oeste, o W, tá? Cada bússola a gente tem que saber localizar esses pontos, porque ela tem um formato diferente, dependendo da forma como ela está feita ali. Mas olha só o que acontece. Nesse campo magnético da Terra, é formado em decorrência da composição interna do planeta e faz com que ele próprio, ele compõe um ímã gigante. O Polo Norte, ele se encontra próximo ao Polo Sul, como eu mostrei aqui no esquema, que ele faz essa interação com o norte e o sul aqui, ó. Não tem como ele ficar confuso, essa agulha, a não ser, claro, que a bússola esteja quebrada, danificada. Mas a bússola, em pleno uso, ela serve para essa localização desses pontos. A agulha magnética, ela se move porque interage com o campo magnético da Terra, tá? Por causa do magnetismo. Enquanto polos diferentes exercem atração, não é diferente quando se trata da bússola. Porque o Polo Norte, comumente representado numa bússola, da cor vermelha, ele aponta sempre, né, para o Polo Sul magnético da Terra. Então, tem esse movimento aí na bússola que ajuda a gente se localizar do ponto A ao ponto B, mas é sempre bom a gente ter um mapa para nos auxiliar conforme essa bússola.
porque a gente sabe que posição a gente se encontra e que posição eu tenho que ir. Ah, você vai para o oeste, aí já sei a posição que eu tenho que me deslocalizar. Você caminha em direção ao norte, você com a bússola, você só vai saber qual é o seu norte ali, na posição onde você se encontra, no espaço onde você se encontra, tá bom? Por isso que é um importante instrumento de localização. E essa agulha magnética que compõe a bússola, ela nos ajuda a nos localizar o norte. Então, se ele está me apontando o norte para cá, eu já sei exatamente se o meu norte é aqui na minha frente, aqui é meu leste e aqui é meu oeste. E já sei que atrás é o sul, tá? Por isso que a bússola também é muito utilizada para nessa localização, orientação nesse espaço geográfico, né? Que a gente às vezes se encontra. Vamos fazer algumas atividades para a gente ver se nós compreendemos o que nós trabalhamos até agora, tudo bem? Vamos lá para a atividade, ó. Vamos relembrar sobre os pontos importantes que a gente vê que se encontram na bússola, tá? Que é um instrumento de localização que nós temos conhecimento hoje, ó. Na primeira questão, ele nos pergunta o seguinte, ó, responda com um X na alternativa correta. Os pontos cardeais são norte, representado pelo N, sul, S, leste, L e o centro-oeste. São esses os pontos cardeais? Ou são a letra B? Os pontos cardeais são nordeste, sul, leste e oeste. C. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. D. Os pontos cardeais são norte, sudeste, leste e oeste. São bem parecidas as alternativas e muitas vezes nos confundimos. E quando for questões assim, eu sempre falo que a gente tem que ler várias vezes para poder marcar, e marcar de primeira. E tem alguns pontos que a gente precisa destacar aí para você não se confundir, tá? Quais são os pontos cardeais? São 4, né? Norte, sul, leste e oeste. Então ficou um pouco confuso. Olha só, a letra A. Ó. Norte, sul, leste e centro-oeste. Olha a pegadinha aqui, ó. Oeste é um ponto, mas não centro-oeste. Centro-oeste é uma região geográfica, né? Não é um ponto cardeal. Por isso que não é a alternativa A. Simplesmente por causa desse erro aí. Centro-oeste. Centro-oeste é uma região geográfica. Não é um ponto cardeal. Vamos para a letra B. Pontos cardeais nordeste, sul, leste e oeste. Nordeste é um ponto colateral. Ele não é um ponto cardeal, né? Por isso que também não é essa alternativa aqui, ó. Porque ele está se referindo aos pontos cardeais. Por isso que a gente tem que ler muita atenção e não ler somente uma vez, tá bom? Vamos para a letra C, ó. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Ok, tá certinho. Mesmo que você acredite que seja essa, vamos só conferir antes de a gente ter certeza que para nós... Opa, eu acho que é a C, né? Mas mesmo assim você tem que ler a próxima alternativa para ter certeza, ó. Os pontos cardeais são norte, sudeste, leste e oeste. O erro aqui é o quê? Um ponto colateral no meio dos pontos cardeais, ó. É esse aqui. Então, realmente, é a letra C, ó. Sempre quando for questões de alternativas, atividades, lembre, vocês lerem todas as alternativas e marcarem os pontos, para você identificar certinho o que está sendo pedido, tá? Como nesses pontos aí, às vezes a gente... Não, mas esse ponto foi citado, sudoeste, mas é um ponto colateral. Ele não é um ponto cardeal, o que a alternativa está pedindo. Vamos para a próxima questão. Questão 2, ó. Preencha a rosa dos ventos com as siglas dos pontos cardeais. Ele pede as siglas, tá? E as siglas ele pede o seguinte, ó. Vamos lá para a primeira. Que é o norte, certo? Norte, sul. Ó, como ficou fácil da gente identificar, ó. Só as siglas. Sul, leste, lado direito, e o oeste, ó. Sigla dos pontos cardeais são esses que nós aprendemos, ó. Norte, sul, leste, oeste, ok? E os noroeste, qual é a sigla do noroeste, ó? Lembra? Noroeste é o norte, ó, ponto colateral. E o nordeste
sigla é NE, Nordeste, tá? E Sudoeste, a sigla SO. E a sigla do Sudeste é o SE. Ok? E só para ficar claro, ó, dessas siglas, sobre cada uma, essa daqui é a sigla do Norte, eu vou colocar aqui ao lado, ó, que pode representar tanto pelo nome quanto pela sigla, como nós acabamos de fazer, tá? Aqui é o Oeste, é a sigla do Oeste, eu posso representar somente por essa letra, como a gente acabou de fazer. Tem o Leste, que é esse ponto aqui, tá? Tem o ponto Sul, que é o S, né? Norte e Sul. Geralmente é fácil de vocês identificar o N e o S, né? Até na agulha da bússola, essas letras são as mais usadas. Aqui é o Sudeste. O Nordeste aqui em cima, ó, que é o ponto Norte com o Leste junto, ó, Nordeste. A sigla do Nordeste, ó, NE. Noroeste, NO, que é a sigla do Noroeste. E o Sudoeste, ó, para a gente não se confundir. Essas são as siglas que nós acabamos de fazer com esses pontos aí, tá bom? E a última alternativa, a última questão, aliás, alternativa não, perdão. A última atividade só para a gente poder concluir a nossa aula, ó. Vamos para a questão 3, tá? Na questão 3 fala o seguinte, ó. Atualmente, usam-se mapas e coordenadas geográficas ou coordenadas cartográficas para determinar a localização absoluta de ruas, prédios, bairros e cidades, etc. Qual o instrumento é capaz de indicar a localização no espaço através de satélite? Olha só, bússola, estrelas, GPS ou mapas. São essas alternativas. Nós vimos a nossa aula sobre a bússola, tá? Que nos ajuda a localizar no espaço geográfico, tá? Mas a alternativa aí, ele pede o seguinte, ó, o instrumento capaz de indicar a localização no espaço através de satélite. E isso é muito usado, devido à tecnologia hoje, o uso de internet, a gente usa o quê? O GPS, tá? Só para a gente se atualizar nos instrumentos, né, que a gente usa hoje em dia devido à tecnologia que a gente faz uso. Nós aprendemos na nossa aula sobre os pontos cardeais, colaterais, a vara de gnomo, também que é usada, explorada nesse sentido, e o uso da bússola, né, nos localizar nesse espaço geográfico. Mas o GPS também é usado, né, tecnologicamente falando, né, muito explorado hoje em dia, para a gente se localizar para onde a gente deve ir. Eu espero que eu tenha te ajudado nessas atividades hoje, te aguardo na próxima. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula, tá bom? Tchau, tchau!